novo. 2 Timóteo capítulo 4. Diante do fato que Cristo Jesus em um dia julgava os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer esteja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Que o Senhor abençoe a sua vida, querido pastor e queridos irmãos. Quero falar-vos sobre cumpre bem o seu ministério. Irmãos queridos jovens, meninos e meninas que aqui estamos juntos, cumpre bem o teu ministério, ou realize todo o ministério que lhe foi confiado, conforme a nova versão transformadora. Realize todo o ministério que lhe foi confiado. Paulo está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Por que filho na fé? Porque foi Paulo aquele usado pelo Senhor para a evangelização da família de Timóteo. E Timóteo se converteu ainda na sua juventude, ainda na sua adolescência, ou até alguns acham que ainda na sua idade júnior. Por isso ele é chamado filho na fé. Mas Timóteo também foi companheiro de Paulo no seu ministério missionário, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, conforme relata Atos capítulo de número 15, que Paulo então, junto com Timóteo, Silas, foram para a segunda viagem e Timóteo estava junto. Quando Paulo escreve as cartas a Timóteo, Timóteo está em Éfeso. Ele era um jovem pastor. A esta altura, quando Paulo escreve, Timóteo já é pastor. Um jovem pastor, pastoreando a igreja dos Efésios. Lá estava Timóteo. E Paulo escreve duas cartas. As duas cartas tinham como orientação como deveria ser o ministério do apóstolo, do jovem pastor Timóteo. E por isso, a carta a Timóteo e a carta a Tito, também escrita por Paulo, são chamadas cartas pastorais. Para que nós pastores, aqui temos os pastores reunidos neste culto, nos orientemos por ela. Agora imagine Timóteo e Tito recebendo diretamente daquele que era o seu orientador uma carta. A primeira carta, Paulo está advertindo e orientando a Timóteo quanto ao surgimento de falsos profetas, e exorta a Timóteo a cuidar bem do seu ministério, a cuidar bem da sua vida, para defender as sagradas escrituras, que ele pudesse estar cuidando da sua vida espiritual, do conhecimento da palavra, para que pudesse cuidar bem e defender as sagradas escrituras. Então, esta é o objetivo da primeira carta. E a segunda carta? Na segunda carta, Paulo vai encorajar a Timóteo a manter-se firme diante dos desafios do ministério.
E eu disse, logo depois da consagração do André, baseado na mensagem que o pastor Beto pregou, que eles estavam sendo consagrados, ele e o Fabrício, para um tempo de tremendos desafios. E eu olho para vocês, jovens pastores, e oro a Deus, para que Deus firme cada dia mais o ministério de vocês. Porque você faz 5 anos de consagrado, 11 de ministério, mas ainda está muito jovem. E tem muita coisa para realizar pela frente, e muitos são os desafios deste ministério. Paulo está escrevendo a Timóteo para que ele pudesse estar pronto para cumprir o ministério, mas no amor de Jesus. Cumprir o ministério, mas tendo o amor de Jesus como meta, como exemplo, como referência. E Paulo está dizendo isto para ele. E hoje nós, irmãos, como pastores deste tempo, que Deus nos tem permitido pastorear neste tempo de muitos desafios, de tremendos desafios, nós precisamos ouvir o apóstolo Paulo e entender que ele está dizendo para nós que nós precisamos também, assim como o pastor Beto, cada um de nós pastores, e você irmão, você igreja do Senhor, líder do Senhor Jesus Cristo, e que inicia um novo ano também para os desafios da sua liderança, que você possa estar aceitando o desafio e firmar-se nele para falar, pregar e viver a sã doutrina. Penso que nós precisamos neste tempo pregar e cantar aquilo que cremos, para que o mundo conheça a nossa fé, para que a palavra do Senhor realmente seja pregada aos ouvidos daquelas pessoas que precisam conhecer o Evangelho. O texto que lemos está na segunda carta de Timóteo, não é? Exatamente no capítulo 4, e há aqui 3 ênfases que o apóstolo Paulo dá nesta carta, que serve para nós hoje. E cada um de nós pastores, e cada um de nós pregadores da palavra, e você, meu irmão, que é um pregador da palavra, você pode não vir ao púlpito para pregar, mas você prega a palavra. Por onde você anda, você prega a palavra. As 3 ênfases que Paulo está dando aqui ao escrever o capítulo 4 é que nós devemos pregar a palavra com sabedoria. E a minha oração é que nestes 5 anos, e mais tantos que o Senhor há de acrescentar à posse do pastor, é que este púlpito seja um lugar onde homens e mulheres de Deus preguem buscando a sabedoria do alto, para ser instrumento de Deus. Versículo de número 5: trabalhe para anunciar as boas novas. Trabalhe para que as boas novas sejam anunciadas, proclamadas. Sejamos sábios em anunciar as boas novas, o Evangelho do Senhor, a boa notícia de Jesus, o Salvador. Paulo está falando também sobre o final da sua carreira. Ele diz que fala da certeza de cumprir a sua carreira, entendendo que lutava e combatia, mas permanecia na fé. Exatamente o versículo de número 7. Lutei o bom combate, terminei a corrida, mas permaneci fiel. E assim deve ser o plano de todos nós, pregadores da palavra, anunciadores da palavra: combater o bom combate, mas permanecer fiel. E Paulo também está relembrando, ao escrever o capítulo 4, a companhia do Senhor. O Senhor que está presente como seu companheiro durante todo o seu ministério. Se não fosse o Senhor sendo o nosso companheiro enquanto pregadores, enquanto pastores. Se não fosse o Senhor como companheiro da igreja, nós sucumbiríamos. E a causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor e a sua companhia constante em nossas vidas. Versículo de número 17:
mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que pudesse anunciar o Evangelho. Paulo está dizendo: eu tenho certeza que o Senhor permaneceu do meu lado. Ele estava encerrando a carreira, mas entendendo que o Senhor estava do lado dele. E nós, enquanto pastores, precisamos exatamente deste Senhor ao nosso lado. E a minha oração, querido, é que você tenha o Senhor do seu lado todos os dias de sua vida, ao lado do seu ministério, ao seu lado, no cumprimento do seu ministério, junto com a sua família e junto com a igreja do Senhor neste lugar. Realize bem o ministério que lhe foi confiado. Mas você, porém, significa dizer, você é o que foi escolhido. Então, se você foi o escolhido, você é o que foi vocacionado. Se você foi o escolhido, você é aquele que foi consagrado, ordenado ao ministério da palavra. Porém, mesmo diante das circunstâncias apresentadas nos versículos 3 e 4, não é, as dificuldades, mantenha-se fiel. Mesmo diante das circunstâncias, as dificuldades que podem aparecer no ministério, mantenha-se fiel. Pois virá o tempo, diz o texto, em que as pessoas, olha aqui, irmãos, quando eu olho isto e ouço isto que o apóstolo Paulo escreveu há 2000 anos atrás, eu vejo o tempo que estamos passando, Paulo dizendo: pois virá o tempo que as pessoas não escutarão a voz do seu pastor, não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os seus próprios desejos, buscarão mestres que lhe digam aquilo que querem ouvir e não aquilo que precisam ouvir. Olha o que Paulo diz: aqueles que vão rejeitar a verdade e correrão atrás de mitos. Quantos estão deixando ministérios e correndo atrás daquilo que o seu coração bate, não é? Ali tem resposta aqui, resposta ali, e a resposta está aqui, irmão, do púlpito da tua igreja, onde o teu pastor e aqueles que ele confia o púlpito pregam a palavra. Então, cumpra bem o teu ministério, mesmo diante desses desafios. Segundo, deve-se manter-se em sobriedade em todas as situações. A sobriedade está entre as características e qualidades do ministro do Evangelho, ser sóbrio, 1 Timóteo 3, 2, e lá na palavra que o Senhor dá também no capítulo 3, 2, que é: convém, pois, que os ministros sejam vigilantes, sóbrios e aptos para ensinar. E mais, nós vemos isto também quando Pedro escreve na primeira carta, capítulo 1, verso 13, que o vosso entendimento seja sóbrio e esperai inteiramente na graça do Senhor. Não tenhas medo. Não tenha medo, pastor. Não tenha medo dos desafios, das dificuldades, dos problemas que poderão acontecer. Não tenha medo diante dos desafios de lidar com os que rejeitam a verdade. Não tenha medo diante das ignorâncias dos que se desviam da verdade. Não tenha medo diante da possibilidade de pagar o preço da sua lealdade. Pague o preço da sua lealdade, não tenha medo. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós pastores, nós pregadores, nós igreja, precisamos pagar o preço da nossa lealdade à verdade absoluta da palavra. E nós precisamos pagar o preço e manter-se fiel. Eis que temos por bem-aventurados, Tiago 3, 5, verso 11. Eis que temos por bem-aventurado aqueles que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó?
E vistes o fim daquele que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A piedade do Senhor e a sua misericórdia nos fortalece diante do sofrimento. Trabalhe para anunciar o Evangelho. Diante do fato que Cristo Jesus, que virá um dia e julgará os mortos quando ele vier, para estabelecer o seu reino. Anuncie as boas novas. Significa, corresponde à ministração da proclamação da palavra do Senhor. Capítulo 4, verso 2 de 2 Timóteo. Pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Corrijas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Trabalhe. Se queremos um ministério que o Senhor nos abençoe, é preciso trabalhar. E trabalhar é o imperativo do Senhor para os ministérios pastorais. É dever do pastor cumprir a tarefa da pregação, ocupar-se no seu preparo e mostrar fidelidade à verdade da palavra. Servir ao Senhor com temor, Salmos 2:11. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Realize todo o ministério que o Senhor lhe confiou. É um forte apelo do apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo: realize todo o ministério que lhe foi confiado. Todo significa o quê? Realize de maneira que você tenha consciência, coração tranquilo, em paz, que não falta nenhuma parte, que por inteiro você completou o seu ministério. De maneira total. Ministério que lhe foi confiado. Ministério não foi confiado por qualquer coisa ou por alguém qualquer. O ministério que lhe foi confiado foi pelo próprio Deus. Foi Deus que lhe confiou o ministério. Deus confiou o ministério ao vosso pastor. E se ele foi quem confiou o ministério ao vosso pastor, ele também olha para a igreja e quer ver a igreja reconhecendo o ministério do seu pastor. Então, há duas coisas que acontecem aqui. Cumprimos bem o ministério de forma total, entendendo que foi Deus que nos deu o ministério e que a igreja reconhece o nosso ministério. Cumpra bem o teu ministério, é o que diz a palavra de Deus. Portanto, irmãos, eu quero concluir dizendo que mesmo em tempos difíceis, o Senhor confia aos chamados o ministério da sua casa. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor é aquele que confia aos chamados. Preste atenção, aos chamados. Então, cumpra bem o seu ministério, porque Deus é quem chamou. Então, o que significa ser chamado para ser pastor? Significa o compromisso com a verdade. Quando eu digo verdade, da palavra. Compromisso com o chamado. Se Deus chamou, meu querido, temos que ter compromisso com o chamado. E quantas coisas o inimigo traz que tenta nos desviar do seu chamado. Compromisso com o preparo. E como nós precisamos de nos preparar a cada dia, não é? Diante das novidades que vão se aparecendo. Compromisso com o cuidado com pessoas. Pastor que não gosta de gente, não tem jeito, né? Pastor tem que gostar de gente. Então, compromisso com o cuidado com pessoas. Compromisso com o zelo da igreja de Jesus. Mas quando o texto diz aqui que é cuidado e zelo com as coisas do Senhor, é zelo com a igreja, irmão. A igreja que somos nós. Esse zelo material, tudo isso faz parte, é necessário, é gostoso de ver. Mas quando a Bíblia fala do zelo do pastor com a igreja, não é a igreja templo, é a igreja nós, cada um de nós. E é responsabilidade deles zelar pela igreja. Ter alegria de servir, alegria de ver os resultados, alegria de ver pessoas capacitadas da palavra.
alegria, é preservar e defender a doutrina da igreja do Senhor e ser fiel à denominação. Ao Senhor que nos chamou, ao Senhor que nos permite realizar o ministério. E olha para mim, olha para você, pastor Beto, e cada um de nós pastores e pregadores e crentes em Cristo Jesus, para que nós possamos cumprir com fidelidade o chamado do Senhor. Cumpra com fidelidade o chamado do Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar